CVV, boa tarde. Você está na TV Com Sorocaba, canal 7 da NET. Este é o programa Compartilhe com o CVV. O processo sadio dos relacionamentos humanos traz um componente muito importante, a compreensão entre as pessoas. Mas, por que a compreensão nem sempre está presente nos relacionamentos? No programa de hoje, vamos falar sobre conflitos familiares. Estão conosco Patrícia Maura Silva de Lima. Ela é assistente social no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com especialização em violência doméstica pela USP. Também está conosco Roberto Carreu. Ele é voluntário do CVV e coordenador nacional do Eixo Voluntariado. Vamos iniciar o nosso programa assistindo a um pequeno vídeo. Você está desanimado? Imagine eu. Uma nova advertência na escola. Você não leva nada a sério. Filho, quantas vezes tenho que falar a mesma coisa? Eu não entendo o que se passa dentro da sua cabeça. Você não está ouvindo o que seu pai está dizendo? Aham. A culpa é sua. Você deixa ele fazer o que quiser. Não põe um limite. Como ousa falar isso se você quase nem fica aqui em casa e quando está aqui passa o tempo todo no computador ou na TV? Eu trabalho fora o dia todo e ainda tenho que ouvir isso de você. Eu gostaria que você tivesse mais tempo para conversar. Você nem sabe das dificuldades do nosso filho na escola. Você não é grata pelo esforço que eu faço para dar mais conforto a vocês. Não são presentes que eu necessito. Eu quero você mais presente no dia a dia. Chega! Eu não aguento mais. Chega! Eu quero paz. Seja bem-vinda, Patrícia, ao Compartilhe com o CVV. Obrigada. Seja bem-vindo, Roberto, mais uma vez. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Húngaro. Boa tarde a todos os espectadores aí que nos assistem. Patrícia, o que você diria para abrir o programa com base nesse filme que acabamos de assistir? Na verdade, assim, o conflito familiar é uma coisa muito natural. Todas as famílias, né? Ou se não passaram, irão passar por um conflito familiar. O que é um conflito familiar, né? Do ponto de vista social, um conflito familiar é toda situação que tire a estabilidade desta família. Seja a situação de ordem interna desta família, com relação a sentimentos, né? Uma raiva, um rancor, uma frustração, ou seja, situações externas, né, que tragam essa desestabilização, né, como, vamos dizer assim, a falta de um emprego, a dificuldade financeira, né, um adultério, uma violência, enfim. Qualquer situação que tire a estabilidade desta família vai criar um conflito. Agora, o interessante nessa história toda é a gente entender que o conflito é natural, faz parte da dinâmica da família, e a diferença está em como a gente trata esse conflito, que dependendo da situação, ele é extremamente positivo. Tá? Na minha experiência como profissional, né, do Tribunal de Justiça, o que a gente percebe com muita frequência é uma falta muito grande de diálogo entre as partes. Né? Então, assim, o conflito ele chega a um ponto tão severo que as pessoas não dialogam, não escutam o outro, e daí o que acontece? Vamos entrar com uma ação judicial. Vai judicializar aquele conflito familiar, né? E o que a gente tem que deixar muito claro para todo mundo é que
a justiça pode regulamentar algumas coisas de ordem principalmente material, mas a questão emocional da vivência do dia a dia, quem resolve são as próprias pessoas que vivem e convivem juntas. Roberto, com base no que a Patrícia acaba de dizer, o conflito, como o próprio nome diz, sugere duas pessoas. Se essas pessoas ligarem para o CVV, como que o CVV irá conversar com cada uma delas? Olha, o conflito, aqui eu posso até falar da experiência de telefone e da experiência de chat. Ele, em telefone do CVV, aparece muito mais o adulto ligando, né? A mulher, o marido, cada um trazendo o seu drama, o seu trauma, os seus impactos emocionais. Já no chat já é muito mais jovens, adolescentes e até criança, 9, 10 anos, em que eles trazem o impacto, o efeito dos pais sobre eles, né? E eu ousaria dizer aí, em cima da minha não experiência, que o conflito de um casal envolve centenas de pessoas, porque cada um, a fazer a sua narrativa, ele narra tantas outras coisas que foram somando na vida para chegar naquele momento da explosão com a esposa, com o marido, o companheiro que seja, ambos, né? E eu diria que é um enredamento de uma história muito longa de cada um. E é por isso que falar é a melhor solução. Esse é o que nós, enquanto CVV, mostramos. Se a pessoa puder vir falando no tempo, ela vai tirando toda essa carga emocional, todo esse passado, ela vai rearranjando todo esse passado, vai se ajustando em termos de sentimentos, emoções da vida dela, para que não chegue a explodir com aquele que está mais próximo, porque a explosão sempre acontece com quem está mais próximo. E aí acontecem os dramas todos que nós vemos do conflito familiar e as centenas de ligações que nós recebemos, milhares de ligações de telefone, principalmente mais adultos e no chat mais crianças e adolescentes, traz muito forte esse traço da relação familiar. Você falou na resposta anterior duas vertentes. A primeira, que depende de como cada um trabalha o conflito. E você foi mais além quando o conflito é judicializado. O exercício do perdão, numa fase bem anterior, bem incipiente do conflito, ajuda a resolver, evita. Que efeitos tem esse exercício? Eu acho que o perdão, de um modo geral, ele cai bem em toda a situação, né? Dentro do conflito familiar, se a gente começar a exercitar, e isso é uma fala que constantemente a gente trabalha com as pessoas, os usuários da justiça que chegam a gente com conflito familiar, o que a gente fala é o seguinte: o exercício do perdão pode trazer o exercício da empatia. E o que é empatia? A empatia nada mais é do que você se colocar no lugar do outro. Então, assim, disponíveis a erros, a falhas, todos nós estamos, né? Seja a relação marido e mulher, seja a relação de pai e filhos, todos estamos, na verdade, assim, expostos a qualquer tipo de erro, por melhores as intenções que a gente tenha. Mas no momento que você se coloca na posição do outro, da empatia, isso torna a situação um pouco mais branda. Você começa vou dar um exemplo aqui. A mulher está em casa, o marido chega tarde, né? E o marido fica bravo porque a mulher cobra se ele chegou tarde, né? E não passou o dia com os filhos. É uma situação comum essa, né? Se de repente o marido se colocar no lugar dessa esposa, né? Ele pode ser que ele entenda um pouquinho qual é o significado daquele sentimento daquela pessoa, né? Então eu acho que o perdão e principalmente a empatia pode trazer profundamente assim uma resolução a esse conflito. O que eu acho muito interessante também a gente lembrar é que o conflito ele é visto como negativo. E o conflito não é negativo, o conflito é positivo. O que é negativo é a forma como esse conflito é trabalhado dentro desta família.
Se esse conflito servir para ajustar as arestas, se esse conflito servir para que as pessoas comecem a enxergar o outro sujeito como um sujeito também de direitos, como um sujeito que tem vontades, que tem anseios, que tem defeitos. Então, esse exercício passa a reorganizar esta família, né? Porque a família é um contexto dinâmico, né? Então, são pessoas de formações diferenciadas, seja o avô, a avó, o pai, a mãe, o irmão, né? Ou seja, nós temos aí membros de várias idades, né? De várias gerações, né? Que estão convivendo juntas. Ou seja, é uma panela de pressão para um monte de sentimentos surgir. E se a família tiver a resiliência, como a gente chama, que é o quê? O poder de se reorganizar. Desorganizou, vamos reorganizar. Se ela tiver esse poder de resiliência, os conflitos vão se tornar cada vez menores e eles vão se tornar uma peça construtiva deste núcleo familiar. Então é muito importante, eu acho que entender o conflito também do ponto de vista favorável à família. Normalmente, o conflito ele se coloca e as pessoas procuram cada um defender de maneira mais aguerrida o seu ponto de vista, que vai de encontro ao que você acaba de dizer. Como as pessoas devem fazer para crescer, conforme você respondeu, a cada conflito? Como deve se perceber que o conflito, na verdade, é uma oportunidade de crescimento e não um momento de briga, de discussão, enfim, de defender posições? Eu acho que em qualquer situação, né, qualquer relação familiar, o diálogo é fundamental. Então, assim, o poder de dialogar e, principalmente, o poder de ouvir, o poder da escuta é fundamental. Então, quando a gente tem duas pessoas que ambas querem apenas falar, né, dificilmente a gente vai conseguir um sucesso na mediação desse conflito, né? O que a gente fala como experiência profissional, aí eu vou falar da minha experiência profissional, é assim, casos que chegam até a gente e que a gente perceba que o diálogo está muito difícil, a escuta não existe, a gente busca a figura de um mediador. O que é essa figura do mediador? Eu não estou falando mediador judicial, eu estou falando mediador da própria família. Então, assim, praticamente, se existe um conflito familiar que as partes, né, os cônjuges ou os pais com os filhos não conseguem dialogar, que é o primeiro caminho para tentar superar esse conflito, a gente orienta que busque um mediador. Quem é esse mediador? Esse mediador pode ser alguém da família, esse mediador pode ser uma vizinha, mas tem que ser uma pessoa que tem uma imparcialidade muito grande. Por quê? Porque ele vai mediar aquele espaço de uma forma imparcial, né? Ele não vai se posicionar do lado de um ou do lado de outro. Ele vai tentar mediar e abrir esse espaço para o diálogo. E daí, quem sabe, as coisas possam ser faladas, possam ser discutidas, porque o conflito em si, geralmente traz questões muito mais que antecedem aquela gota d'água do copo, né? Então o copo vazou, né, com aquela última gota, mas não foi a última gota que fez o conflito acirrar, né? Pode ter sido um detalhe numa história muito grande. Existem membros da família que têm uma liderança natural em situações como essa que você acaba de descrever. Para o telespectador, você diria que essas pessoas que têm essa liderança natural e que está vivenciando um conflito na família, ele deve ter uma ação proativa ou deve ficar aguardando o melhor momento para tentar aparar as arestas desses conflitos?
Se for uma liderança, né, que seja pacificadora, aí a gente, né, porque a gente vê líderes que são líderes que chamam a instigar, a colocar mais lenha na fogueira. Se for uma liderança que seja pacificadora, eu acho muito interessante, sim, colocar, sinalizar que aquilo ali não está legal, né? Chamar para conversa, como eu falei, né? Abrir o diálogo, né? O que as pessoas têm que perceber é que o espaço da família é um espaço que tem que ser acolhedor, né? Que se a família não conseguir aceitar os diferentes, o mundo lá fora vai ter muita dificuldade para isso também. Né? Porque eu brinco que a família é como se fosse um quebra-cabeça, né? Com muitas peças, que são os membros, né? Com peças em diferenciados, que se investido no tempo certo, né? De se organizar aquele quebra-cabeça, ele vai formar uma figura, uma paisagem muito bonita, mas você tem que investir um tempo, e eu não falo investir, não falo perder. Acho que todo momento que você está conversando com seus filhos, que você está extraindo o sentimento deles e transformando isso numa situação positiva, você está investindo na sua família. Então, a partir do momento que você está investindo nela, você vai construir uma família mais resiliente, que vai passar por situações traumáticas, mas vai sair delas. Eu gostaria de fazer uma colocação nesse aspecto das conversas entre famílias, em cima da experiência nossa de pessoas, conflitos, marido, mulher, filha. E eles narram muito claramente a grande dificuldade de conversar dentro de casa. Com quem que eu vou falar sobre a situação que eu estou vivendo? O filho diz, vou conversar com meu pai tem uma postura. Vou conversar com minha mãe, não dá. Só que trago preocupações. Então o jovem, ele tem uma dificuldade muito grande de passar aquilo que ele está vivenciando para a família. Pai e mãe, não consegue passar, sente uma dificuldade muito grande. Marido vai colocar uma dificuldade íntima para a esposa, muito difícil. Esposa vai colocar uma dificuldade íntima para o marido, muito difícil. Então o que acontece são choques de superfície, que é aquela coisa, aquela roupa que não está no ponto, aquele jantar que atrasou, de uma maneira para explodir aquilo que está por baixo, aquilo que vem calçando, vem solidificando toda essa dificuldade de vida. Então o que nós, enquanto CVV, nós passamos, e é uma coisa muito importante para que as pessoas entendam. Primeira coisa, sigilo. Quando a pessoa liga para o CVV, é totalmente sigiloso. Aquilo que ela conversar, por mais íntimo que seja, e por mais que aquilo esteja numa raiz profunda nela, e há muito tempo aquilo esteja perturbando e atrapalhando a vida normal dela, aquilo morre com o plantonista. Terminou a ligação, encerrou, não se fala mais. E o anonimato, narrativas e mais narrativas de pessoas dizendo, eu não consigo procurar um profissional de saúde, eu não consigo ir no médico, eu não consigo falar com a pessoa, não consigo falar com um psicólogo, eu tenho vergonha, não consigo. Então o CVV, que tem esta possibilidade do anonimato, a pessoa vai ligar, ou vai entrar no chat, ou vai mandar e-mail, não precisa se identificar. Ela simplesmente vai ter que jogar para fora o histórico de vida emocional dela. E o que a gente tem visto dentro dessa sua fala, da conversa, é que quando fala da superfície, fala daquele último caso que aconteceu, chegou atrasado, fala do isto, o marido fala da esposa da superfície, mas aquilo tudo que está por dentro, que vem dando a pressão toda para que a pessoa no momento explode, e vai explodir mesmo, os mais próximos é que pagam, é a oferta que nós fazemos enquanto CVV. Fala, conversa. Isso nós temos os casos de reversão de suicídio, é muito claro, a pessoa vai contando, ela conta a superfície, conta o que está incomodando naquele momento, e vai descendo, vai aprofundando, vai encontrando nela situações de um passado bastante difícil, situações que viveu de extremo desconforto emocional, que veio arrastando aquilo no tempo, e de repente ela se reencontra, se reequilibra e consegue seguir. Então o que nós vemos, baseado na nossa experiência de CVV, isso é muita dificuldade da pessoa falar de si para quem está próximo. A família é um ambiente que as pessoas temem
e se protegem. Eu não vou falar para minha esposa o que eu estou sentindo, que eu tenho uma situação de um passado. A esposa não vai contar para o marido, não vai falar para pai, para mãe. Então, este universo de dificuldade é que a gente traz muito claro, enquanto CVV, essa disponibilidade de fazer essa abertura de maneira sigilosa e de maneira anônima. Só porque eu queria encaixar dentro dessa fala dos conflitos que você colocou aí do falar. Né? A citação do Roberto enseja eu perguntar para você sobre um estudo com adolescentes que foi feito com gravidez precoce. Primeiro, a grávida tem dificuldade de dividir com a família e mesmo com o parceiro a sua condição. Por outro lado, a gravidez precoce nem sempre é aceita pela própria família. Como tratar isso para que não vire um conflito familiar? Mais uma vez eu vou reiterar, e eu acho que está aí o sucesso do CVV, que é a abertura para o diálogo, para a escuta, né? Hoje as pessoas não ouvem mais, né? Todo mundo está sempre em interação virtual, mas a interação real está se acabando. Literalmente ela está se acabando. Então, em cima dessa fala, eu vou até antes disso. Nem é a gravidez. Se a menina chegou a engravidar, ela já não teve diálogo de orientação, um diálogo com relação à experiência sexual, ou seja, ela engravidou porque ela não teve nenhuma experiência que pudesse orientar essa menina nessa situação. Então, assim, o diálogo novamente é fundamental. Vou contar uma história rapidinha aqui, mantendo, é óbvio, o sigilo, né, dado os processos judiciais, mas eu atendi um caso, não faz muito tempo, que era uma busca e apreensão. E para quem não sabe, busca e apreensão é quando uma parte pede para que o juiz retire ou um bem, e neste caso não era um bem material, era uma criança. E toda vez que chega um processo judicial de busca e apreensão, para nós é muito sofrido, né? Porque é muito tenso, né? E esse processo judicial era uma avó pedindo, muito parecido com a história que você me perguntou, uma avó pedindo a busca e apreensão de uma neta, uma avó materna pedindo a busca e apreensão de uma neta. Pego o processo, começo a estudar, vou fazer sempre um estudo social nas duas partes, quem está pedindo, que é o requerente, e quem está, né, sendo vítima daquela história, que é a requerida no caso. Pego o processo, os dois endereços, tanto da avó quanto da menina, com a filha, era o mesmo endereço. Já achei esquisito. Bom, vamos lá. Cheguei lá, a situação demonstrava uma pura falta de diálogo, pura falta de diálogo. A avó começou a contar muitas histórias, eu falei, escute, mas ela mora onde? 3 degraus aqui embaixo. Eu desci os 3 degraus, cheguei lá, a menina estava com a bebê no colo, a avó falando que ela não cuidava, que isso, que aquilo. E a bebê no colo, bem cuidada, aparentemente muito afetiva, né? Ou seja, chamei todo mundo para eu como, entre aspas, uma mediadora dessa situação toda, né? Chamei todo mundo para uma sala, para um momento imparcial, chamei todo mundo e percebi que esse pai nunca conversou com essa mãe nunca conversou com esse pai, que era o esposo, e esta filha nasceu de 2 pessoas que não se conversavam. Então, assim, num breve momento, que não é o meu objetivo, né, fazer mediação, a gente está ali como perito judicial, mas ali foi claramente exposto que faltava só uma comunicação entre as partes. E a gente tentou estimular isso. No começo todos estavam muito rígidos, muito negativos com relação ao diálogo. E eu lembro que eu dei uma sugestão. Falei, posso dar uma sugestão? Vocês aceitam? Não dá para conversar com a mãe? Você não consegue conversar com a mãe? Deixa um bilhetinho para a mãe, então. Escreve. Você não tem contato. E assim você começa, né? Então a gente vai vivenciando histórias fantásticas. Roberto, se eu não consigo conversar em casa, no exemplo que a Patrícia acaba de dar, o CVV está sempre disponível para ouvir essas pessoas?
Sem dúvida, o CVV sempre estará disponível, ambas as partes, até que eles possam trabalhar dentro deles aquilo que realmente está incomodando e só mesmo com a liberdade de conversar e conversar muito e falar e falar e falar e centenas de vezes, tantas quantas vezes for necessário, para que eles possam trazer à tona aquilo que está impedindo e poder se reequilibrar e seguir em frente, né? Patrícia, existe o conflito, as duas partes estão cientes, percebem a existência, estão incomodados com o conflito. Qual que é a melhor hora, o melhor momento para enfrentar, ou para começar a enfrentar e desfazer esse conflito? A gente fala que o primeiro momento é o momento que dê o mínimo de espaço para o diálogo, né? E que esse diálogo não seja recheado de acusações, porque enquanto as partes estão na acusação, a gente não consegue absolutamente nenhum sucesso nessa mediação, né? Mas a partir do momento que as pessoas começam a pensar nos erros, a repensar nas atitudes, a buscar soluções, esse é o momento para entender que existe uma possibilidade de uma conciliação ali, de um ajuste de conta, de uma reconstrução familiar, enfim. O momento ideal, eu falo que é hoje, não vamos deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje, né? Porque amanhã pode acontecer muita coisa, daqui a alguns minutos a gente não sabe o que acontece com a vida da gente, né? Então, se a gente tem a oportunidade hoje e agora de fazer alguma coisa, não dá para ficar esperando muito, eu vou esperar semana que vem, eu vou ver quando assim, não. Dê uma oportunidade e se a pessoa estiver desarmada, eu falo desarmada no sentido, eu não quero acirrar esse conflito, eu quero conciliar, eu quero fazer uma coisa que construa e não que destrua. Então esse é o momento da conversa. Podemos afirmar que sempre de cabeça fria, nunca no calor das emoções. Nunca. Eu brinco com as pessoas que eu atendo, que eu falo assim, se emocionalmente, não é o meu campo, eu sou assistente social, mas se emocionalmente aquela pessoa não está preparada para o que ela vai ouvir, então nem inicie esse diálogo, né? Porque quando emocionalmente a gente não está bem, eu brinco que a gente não deve cortar o cabelo, a gente não deve casar, não deve separar, não deve reformar a casa, né? Porque ali vão ser atitudes de rompante, né? Atitudes que depois, quando você estiver mais estabilizado emocionalmente, isso pode trazer consequências posteriores a você, né? Roberto, acabamos de ouvir da Patrícia que o momento em que os sentimentos estão em ebulição não é o momento adequado para começar a enfrentar um conflito. Esse é um momento em que a pessoa, podemos dizer, é o momento ideal para a pessoa ligar no CVV, ou ela deve aguardar que também passe esses sentimentos que ela está vivenciando para depois ligar, depois do intervalo. Vamos a um rápido intervalo e voltamos a seguir com o programa Compartilhe com o CVV de hoje, falando sobre conflitos familiares. CVV, boa tarde. Oi amigo, você aí em casa, você que está assistindo a TV Com, quero convidá-lo para todos os domingos você estar conosco no Show de Curudu. Domingo, 9 horas, tem o inédito do Show de Curudu e todas as quartas-feiras as reprises do Show de Curudu. Uma tradição já aqui na TV Com. Você é o nosso convidado. Todos os domingos e quarta-feira, Show de Curudu na TV Com os melhores curudueiros da nossa região. Venha para a Faditu e invista em seu futuro. Aqui você encontra o melhor corpo docente, conforme a avaliação do MEC. São 47 anos de tradição com o padrão Faditu, comprovada pelos maiores nomes do direito brasileiro. E agora também com novas estruturas pedagógicas.
administração, engenharia de produção, ciências contábeis, relações internacionais e gestão pública. Faça sua inscrição para o vestibular agendado. Venha para a FATITU. Triunfão! 31 anos de tradição em lanches. O sabor que conquistou Sorocaba. São diversas opções para saciar sua fome. Venha conferir nosso cardápio variado. Rua Brigadeiro Tobias, número 18, Centro. E nova unidade, Rua Santa Rosália, número 284, Santa Rosália. Peça já! 3231-9092 ou 3318-7927. Triunfão Lanches. Qualidade e sabor tem nome. CVV, boa tarde. Estamos de volta com o programa Compartilhe com o CVV pela TV Com Sorocaba. Estão conosco Patrícia Maura Silva de Lima, ela é assistente social no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com especialização em violência doméstica pela USP. Também está conosco Roberto Carreu, é voluntário do CVV e coordenador nacional do Eixo Voluntariado. No bloco anterior, deixamos uma pergunta para o Roberto. Precisa repetir? Não, tá, lembrei. Vamos lá. Bom, a questão de que momento devemos ligar, a pessoa deve ligar para o CVV, né? O momento que a pessoa deve ligar para o CVV é exatamente o momento em que ela não está bem. O momento que ela não se sente bem, em que uma pressão emocional muito grande, não está conseguindo se equilibrar, sente que os pensamentos estão tomando conta, está havendo aquele afogamento de pensamentos, a pessoa se desestabiliza, já não consegue ter mais o ritmo normal do seu dia a dia. É esse o momento de ligar. Nós temos 76 postos no Brasil, mais de 2.000 voluntários, são só voluntários, nós só trabalhamos com voluntários. 24 horas, nós temos aí o Skype, que é um acesso de 24 horas. As cidades que não têm postos, tem Skype, tem o chat. Então, os recursos que o CVV tem lá no nosso site www.cvv.org.br são muitos. 24 horas, sábado, domingo, feriado, Natal, não tem. O CVV não para. O CVV, quando se constituiu, já teve esse princípio. Nós não podemos parar porque a angústia, a dor e a tristeza não marca a hora. Então, isso a gente até diz, como não marca a hora, alguém tem que estar disponível para quem está ligando. Qual é o momento que eu devo ligar? É o momento que eu não estiver bem. Não estou bem? Ligo, falo, vou falar 1 hora, se for necessário, vou ligar de novo para outro dia, outro plantonista, até que eu consiga encontrar a causa que está desse desequilíbrio, eu consiga encontrar a solução, porque nós, enquanto CVV, nós não vamos dar direção, não vamos dar conselho, porque não é nossa competência. Nós entendemos que dentro daquilo que nós passamos para a pessoa, que é o nosso ouvir ativo, né? Nós acreditamos na chamada tendência atualizante, que a pessoa, ao falar e falar de novo, ela reorganiza a vida dela dentro daquilo que ela é capaz de suportar e segue. Normalmente a pessoa vai desligar e vai respirando fundo, não raro a pessoa liga chorando e termina agradecendo por ela poder ter se equilibrado. Termina aí a nossa função. Nós temos esse tempo de atendimento, que é a nossa chamada relação de ajuda, encerrou e a pessoa segue a vida dela dentro daquilo que ela conseguiu se estabilizar, né? Posso fazer roubar um espaçozinho? Diante do que você está falando, é o que a gente busca muito na discussão com as pessoas quando chegam buscando uma solução do conflito, né? O que a gente devolve com frequência
e pelo jeito uma da ideologia, né, do CVV, é que a resolução do conflito está na mão da própria pessoa, né? Quem melhor vai decidir a vida que aquela própria pessoa, né? E quando chegam casos no plantão social que a gente atende, que ainda não foram judicializados e que estão prestes a ser judicializados, uma das reflexões que a gente leva até as pessoas é essa, fala, olha, você pode até entrar com uma ação judicial, você vai ter aí assistência jurídica de um advogado, vai ter orientação nossa, técnica, vai ter o julgamento, né, por um juiz, né? Mas quem melhor na sua vida para decidir o que é melhor para você, se não você, né? Porque a partir do momento que você chega e fala assim, eu não dou conta mais, eu estou entregando a um terceiro que não me conhece, vai me conhecer através só da fala do advogado para decidir a minha vida. Então, geralmente as decisões, quando judicializadas, elas não vão agradar a ambas as partes. Alguém vai sair lesado nessa história. E daí esse que saiu lesado vai novamente judicializar, enfim. O conflito familiar que é levado ao judiciário, né, sem antes um diálogo e uma conversa, ele tem pouca chance de ter sucesso, né? Porque é uma coisa, né? É um boletim de ocorrência, é uma denúncia, é uma nova petição. Então, se as pessoas que estão assistindo hoje o programa têm a intenção de judicializar, eu vou deixar uma pergunta. Já tentou conversar? Não conseguiu conversar? Buscou uma pessoa para tentar mediar isso? E eu estou falando, claro, de situações que não lesem direitos, né? Que não envolvam agressão, violência, né? Eu acho que se for uma situação que necessite de diálogo, eu acho bom, pelo menos, experimentar, tentar um diálogo, né? E eu acho que se o CVV hoje recebe tantas ligações e tem um sucesso tão grande no atendimento dele, tá aí a resposta de que hoje as pessoas não se conversam, né? E a gente precisa conversar, né? E não conversar pelo WhatsApp, não conversar pela internet, não postar foto, isso tudo, cada um tem a sua vontade própria, mas a gente precisa dialogar, a gente precisa enxergar o outro como parte integrante da família. E uma das coisas que eu falo com frequência para as pessoas é que nos momentos mais tristes da sua vida, você recorre a quem? A sua família. Quando acontece alguma coisa muito interessante, muito divertida, muito feliz, você quer contar para quem? Para a sua família. Então a família é o lugar ideal para você ajustar o que não está legal, para você poder continuar convivendo de uma forma saudável. É isso. Eu gostaria, atropelando aqui o nosso apresentador, dentro dessa fala, é muito comum nós ouvirmos pessoas, mas eu não vivo a necessidade do CVV. O que eu posso fazer? Ou eu não posso ser voluntário do CVV? O que eu posso fazer para ajudar? Nós, enquanto CVV, nós oferecemos um produto, e eu acho que cabe muito bem dentro dessa colocação sua, né? Nós temos o chamado CVV Comunidade, em que e são oferecidos cursos de CRC, que é um caminho de renovação contínua, cursos de escutatória, o próprio nome do curso é escutatória, quer dizer, eu me disponho a ajudar pessoas, amigos, eu tenho uma rede de amigos, eu tenho a família, dentro da família não sou eu que estou vivendo o drama, mas eu tenho dentro da família, dentro dos amigos, eu gostaria de ajudar. Como é que eu faço? Eu não sei ouvir, e é comum as pessoas dizerem, eu não sei ouvir, porque ninguém aprende, nós não somos formados na arte de ouvir o outro com imparcialidade e com neutralidade. Então o CVV, em Sorocaba, nós temos esse curso. As cidades que têm postos CVV, no nosso site estão lá as cidades que têm postos, pode procurar os postos e perguntar por esses cursos, ou aqueles que não têm postos, podem procurar se informar em possibilidades e cursos que possam vir a ter pela internet. Mas o CVV oferece esses cursos, porque nós sabemos da dificuldade dentro de uma família de alguém ouvir alguém, sem aquela tradição, aquele vício, aquela crença, aqueles paradigmas todos religiosos, sociais, culturais,
de condenação, de julgamento, de apedrejamento prévio em cima de alguém que fez alguma coisa ou passou por algum processo de sofrimento, mas que não conseguiu colocar, e quando coloca é mal visto. Então nós temos, enquanto chamado CVV Comunidade, isso está muito bem disseminado pelo Brasil, nós temos várias oportunidades de cursos totalmente gratuitos. O CVV ele é gratuito de ponta a ponta. A pessoa que liga para o CVV não paga nada. A pessoa que faz os cursos não paga nada. O voluntário que entra para o CVV recebe vários cursos, custo zero. Então é uma estrutura montada para a prevenção ao suicídio, para o apoio emocional em toda a sua amplidão de possibilidades, seja para o voluntário que está lá fazendo plantão, seja para o voluntário que diz, não, eu não posso fazer o plantão, mas posso colaborar. Ou seja, para as pessoas que nos procuram e pedindo, olha, eu gostaria de aprender como é que vocês fazem isso, para que eu possa ajudar mais pessoas, que eu possa ajudar a minha comunidade. Então, o CVV é muito amplo, vale a pena as pessoas, nós temos o blog, nós temos o Facebook, nós temos o site, todas essas mídias, vale a pena as pessoas explorarem mais aquilo que está disponível enquanto o CVV no Brasil. É isso que eu queria atropelar o nosso húngaro. Você nunca atropela, você enriquece o programa com suas considerações. Patrícia, buscar a origem dos conflitos ajuda a resolvê-los ou é melhor deixá-los dormindo e começar uma vida nova? A origem é fundamental. Como a gente comentou aqui, a gotinha d'água nem sempre foi a causa do conflito, né? Ela é uma consequência desse conflito. Então, buscar a causa é fundamental, só que tem que ser muito delicado isso, né? Porque se essa busca, essa causa, trouxer julgamento, que nem disse o nosso colega, trouxer preconceito de alguma forma em geral, isso não vai dar certo, né? O que a gente tem que ter claro, e quando a gente está dentro de um contexto familiar, é que nesta conjuntura, diferentes membros fazem parte. Então, esse marido veio de uma relação familiar, né, de um contexto familiar diferenciado, essa mãe veio de um outro contexto, de uma outra educação, né? Eles tiveram filhos, né? E os filhos crescem e no crescimento vão aparecendo situações que de repente ele fala assim, mas a minha família era desse jeito, né? E ela fala, não, mas eu fui criada deste jeito, né? Então, de repente, voltando a falar na resiliência da família, que esse casal não defenda com unhas e dentes o seu posicionamento, né? Mas que chegue a um consenso, né? Um consenso que construa uma nova forma de educação para esses filhos, né? Todo conflito familiar, ele vem por algum motivo, seja a educação dos filhos, seja uma doença, seja um novo membro familiar, ou seja, esse poder de se adequar numa situação diferenciada vai dar o sucesso ou o fracasso desse contexto familiar. Com base na sua experiência, o que você pode nos dizer de efeito nos filhos quando há conflito entre os pais, entre os cônjuges? É muito interessante que em processos, né, eu estou falando em casos de conflitos familiares que já chegaram ao judiciário, né, que é a minha experiência, mas a gente percebe que as crianças sofrem demasiadamente, e isso elas não verbalizam, geralmente elas não verbalizam isso. Mas nos nossos atendimentos, a gente percebe que a sequência desses sentimentos vão acarretar um desenvolvimento emocional em disfunção dessa criança, né? O desenvolvimento escolar dessa criança vai ter problemas, né? E quando esse núcleo familiar ele se rompe, ou seja, existe a separação, existe, né, a dicotomia, né? Cada um vai para o seu lado. Eu vou falar para vocês assim, 90% dos casos a gente ouve das crianças assim, eu não queria ficar nem com um nem com o outro, eu queria ficar com os dois. E isso pra gente é muito triste, por quê? Porque a gente percebe que
a estrutura, a cabeça da família é o casal, né? E se o casal não está bem, a parentalidade que a gente chama, né? Se a conjugalidade, que é a relação do casal, não está bem, a parentalidade, que é a relação dos pais com os filhos, ela vai acabando se prejudicando, né? E depois, para a gente reconstruir isso, é muito complicado. Quando você acabou de dizer que é difícil reconstruir uma situação dessa, especificamente em relação ao conflito, de certa forma até você já respondeu, mas qual a ação dos pais se perceberam ou não perceberam que o conflito está tendo um efeito não sadio em relação aos filhos? Quando o casal está na sanidade mental, né, a gente brinca, de conseguir entender que aquele conflito da conjugalidade está atrapalhando a parentalidade, o casal tem que buscar uma ajuda, né? Seja uma ajuda, porque existem aí situações, né, de pessoas que têm condições financeiras de buscar uma terapia, a grande maioria não tem, o Sistema Único de Saúde não oferece isso, né? Então existe o CVV para pelo menos ouvir a questão do desabafo, né, a questão de você se sentir mais leve e buscar, de repente, uma mediação, né, de alguma pessoa que esteja fora desse conflito familiar. Né? Isso tem que deixar bem claro, porque se de repente o casal está num conflito e vai chamar a sogra ou vai chamar alguém ali, é óbvio que isso vai acirrar. Então, se o casal ainda se preocupa com a parentalidade, ou seja, do que vai ser essa relação parental deles com as crianças, eles absolutamente têm que entender que são eles os protagonistas, são eles que têm que buscar ajuda para que essa criança se desenvolva nesta família com assim, todos os aspectos saudáveis que ela precisa. Se as necessidades de todos os partícipes da família fossem satisfeitas, não haveria conflitos. Estamos falando de um mundo mágico. Do paraíso. Exatamente. Como conciliar a educação e a autoridade de pai e mãe em relação às demandas, às necessidades que emergem do relacionamento familiar? Eu entendo que a educação, aí eu estou falando mais, não sou da educação, né, da área da educação, mas sou mãe, né? E da experiência que a gente tem, né, no trato com famílias, o que eu percebo é que se existe um investimento desta família, desses pais, na educação dos filhos, e aí eu falo educação e não falo da instrução, porque hoje se confunde muito, né, a instrução com a educação. A escola instrui, os pais educam, né? Então, se esses pais estão investidos no compromisso da educação desses filhos, que a educação é um exercício cansativo, é um exercício que demanda muita vontade, porque educar dá trabalho, realmente. Então, quando fala assim, eu educo, eu ponho de castigo, não, é você explicar, é você orientar. E existe uma frase famosa, não vou me lembrar de quem, que diz que educar tem 10 passos, né? O primeiro é educar, o segundo é repetir, 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 repetir até 10. Isso é educação, né? Então, quando você tem a base familiar, com base numa educação repetitiva, né, instrutiva, a autoridade vem como consequência, né? Não existe uma autoridade que venha de cima para baixo, né? Aí ela vai ser repressiva, vai ser com base no medo, né? E se você tem a base da educação, a autoridade vem naturalmente, né? A gente percebe isso em relações familiares saudáveis, que quando os pais educaram, né? E quando os filhos, já maior de idade, começam a construir a sua própria vida, ainda retornam à casa dos pais,
perguntando, e daí, o que vocês acham? Será que eu devo fazer? Isso daí é a base, é a educação, né? Por quê? O vínculo que se estabeleceu desses pais com esses filhos. Porque, na verdade, necessariamente, depois que eles saem, eles não necessariamente precisariam estar retornando, mas eles não estão retornando pedindo, eles estão retornando compartilhando. E isso é muito importante, né? Eu gostaria de aproveitar o termo parentalidade que você colocou. Nós, enquanto CVV, nós temos um chamado Cine CVV pela internet, né? Então, quem entrar no Facebook vai lá encontrar o grupo, que é um grupo aberto, Cine CVV Internet, em que lá nós colocamos filmes e dentro desses filmes nós colocamos reflexões. Todo mês a gente posta um filme. Existe também o chamado Cine Ser CVV, que alguns postos fazem presencial com o público, né? Nós fazemos, mas mantemos pela internet para atender todo o público. E um dos filmes que a gente trabalhou no passado, exatamente o filme Kramer vs Kramer, trazia exatamente essa abordagem. Então, o que nós olhamos para aquele filme? Pai e mãe são, marido e mulher, são ex-namorados. Então, a relação de um namorado com uma namorada, que vira marido e mulher, e que depois vira pai e mãe, gera o filho, e o filme traz muito bem isso, em que eles já não são incompatíveis. Os dois já se separaram, já não se suportam. Mas quando eles vêm para olhar para o filho, é outro. A mãe olha como mãe, o pai olha como pai. E eles cuidam do filho. Um filme bacana porque a gente trabalha exatamente esse termo. Quando eles se olham como namorados, nós não suportamos mais. Como marido e mulher, não tem jeito. Mas como pai e mãe, a coisa muda. E é conduzido, né, e é muito comum a gente ouvir das pessoas, o jovem, a criança tem um pai e tem uma mãe. Mas aquele casal já se separou. Então nós trabalhamos, trouxe agora o termo parentalidade, trouxe muito bem esse filme que a gente aborda, essa abordagem, esse campo de separou. Quando olhar para o filho, é filho. Quando olhar para a esposa, é ex-namorada, é outra coisa. E funciona bacana esse termo. Uma outra coisa também, dentro desse choque, marido, mulher, ex-marido, ex-mulher e filhos, é que eu já vivi uma experiência em que houve a reversão do suicídio, né? A pessoa, ela estava pronta para o suicídio, já com tudo planejado, pelas questões de marido separou-se e não raro, você deve ver isso aí continuamente, não raro o marido se afasta, mas deixa aquela família abandonada, quer dizer, sem a famosa, a necessária cobertura, a proteção, simplesmente some. Então a pessoa imbuída de um ódio muito grande, a mulher, mãe, com os 2 filhos, pronta para o suicídio, e conversando, falou, foi, até que chegou um certo ponto, e aí o desabafo é importante, chegou num certo momento que ela diz, mas se eu me matar, eu não estou punindo meu marido, como eu achei que estivesse fazendo, ao contrário, eu estou favorecendo, porque ele pouco se lixa, ele inclusive não pagava pensão, não pagava nada. Por outro lado, meus 2 filhos que eu amo, esses sim serão punidos, e ela não tinha até aquele momento pensado nesta possibilidade. Neste momento, quando a pessoa, depois de quase 1 hora de conversa e desabafo, ela concluiu isso, ela reverteu o processo, falou, não, eu não vou me matar, ao contrário, eu vou me fortalecer e vou vencer para continuar com meus filhos. Então isso mostra bem um trabalho que o CVV faz, que é ouvir o desabafo, e olhando para esse quadro, o Ministério da Saúde, em 2015, junto com o CVV, implantou em caráter experimental o telefone 188, Brasil todo, né? Implantou como piloto no Rio Grande do Sul, já está funcionando muito bem. Este semestre agora, nós até o final do ano nós temos que implantar agora Rio de Janeiro, Piauí, Mato Grosso e Santa Catarina, depois São Paulo, e vamos estendendo a todo o Brasil, exatamente para trazer essa disponibilidade totalmente gratuita, nessa parceria com o Ministério da Saúde, para que no 188 a pessoa ligue de qualquer lugar do Brasil, porque ainda nós tínhamos a restrição de só oferecer CVV onde tem posto. Sorocaba liga 141 3232 4111, está lá um voluntário à disposição, mas nas cidades próximas ou nas cidades mais afastadas nós não tínhamos.
e teremos em breve. Mas quando eu tirei essa parentalidade da sua fala e vi muito interessante, porque me chamou a atenção em duas coisas. Uma, deste Cine CVV que nós oferecemos, com essa possibilidade no filme, você poder ter uma reflexão, e também nesses processos de separação violenta em que a pessoa tem um ódio acumulado e acaba cometendo suicídio ou tentando suicídio, punindo aqueles que não deveriam ser punidos, né? Era isso que eu queria fazer, essa colocação. Estamos chegando ao final de mais um programa Compartilhe com o CVV pela TV Com Sorocaba. Patrícia Maura Silva de Lima, assistente social no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A fala é sua para as suas considerações finais. Obrigado por estar aqui conosco. Eu queria agradecer o espaço, né? Assim, me colocando disponível das próximas vezes que precisarem, a gente está aqui. E parabenizar o trabalho do CVV, né? Porque é a maior prova de que isso é um sucesso, né? Vocês não têm estatísticas pelo sigilo, mas a gente percebe que o sucesso é muito grande, porque toda essa estrutura demanda um resultado muito positivo. Então eu gostaria de agradecer e desejar sucesso para vocês nesse trabalho tão legal. Suas considerações finais, Roberto. Muito obrigado, Patrícia, aí, pela excelente explanação sobre o tema. Deixar aqui ao público aberto o nosso site www.cvv.org.br, com todos os recursos que nós colocamos para quem quiser ser voluntário, para as pessoas que precisam do trabalho de apoio emocional, para as pessoas que queiram colaborar com a sua comunidade, não tendo a disponibilidade do ser voluntário, mas podendo usar dos cursos que o CVV oferece. Está aberto à população e estamos à disposição, contamos com a colaboração de toda a população. Muito obrigado. Uma bancada dessa dá vontade de fazer um programa de 24 horas, mas a televisão não nos permite isso. Agradeço mais uma vez a você, Patrícia, a você, Roberto. Assista ao nosso próximo programa. Obrigado pelo carinho da sua audiência. CVV, boa tarde.